Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com todas as orações da Bíblia. O livro, o material, é do mesmo autor de Parábolas da Bíblia, ou Todas as Parábolas da Bíblia, o Herbert Lockyer. Ele produziu um material muito bom. Esse material, o livro em si, eu não encontrei ele em português, tá? Muito embora possam ser adquiridos aí algumas traduções diretamente da internet aí. Quem gosta de vasculhar a internet, provavelmente você encontrará, ou as ferramentas da internet também podem traduzir para você, e dependendo do seu nível de conhecimento bíblico, você não terá muita dificuldade de compensar uma ou outra falha que podem ser encontradas nessas traduções automáticas aí. Falando de orações, nós chegamos ao livro de Gênesis, no capítulo 32, uma oração de Jacó. Vamos diretamente à oração. Então Jacó orou: Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me orientaste, retorna à tua terra e à tua parentela e eu te farei prosperar. Reconheço que não sou digno de toda a bondade, lealdade misericordiosa com que tens tratado o teu servo. Eu não tinha senão um cajado para atravessar o Jordão e agora posso formar 2 exércitos. Livra-me, portanto, das mãos do meu irmão Esaú, pois tenho medo dele, para que não venha matar-nos a todos, inclusive as mães e as crianças. Foste tu, com efeito, que disseste: Eu te cumularei de bênçãos e tornarei a tua descendência como a areia do mar, que se não pode contar, de tão numerosa. Graças a Deus pela sua palavra. Nessa oração, nós vemos um homem temente a Deus. Nós vemos como Deus trabalhou na vida desse homem, desse Jacó. Jacó, filho de Isaac, Isaac, filho de Abraão. Essa família aqui, os descendentes de Abraão, eles têm um problema, eles têm uma dificuldade. Eles existem, eles vivem à sombra de um gigante da fé, Abraão. Não que Abraão tenha sido perfeito, mas Abraão é sinônimo de fé. Abraão é a referência de fé para toda a humanidade, para todos os que creem. A herança que Abraão deixou para a humanidade é a fé em Deus. Isaac é o filho da promessa. Quando se fala de promessa na Bíblia, e quando se fala de promessas, de pacto, de aliança, é muito fácil nós interpretarmos segundo as nossas conveniências. Isaac é o filho da promessa. Isaac é o herdeiro das riquezas de Abraão. Os outros filhos de Abraão, Isaac nem era o mais velho, mas filho de Abraão com Sara, foi o único. A, a grande fortuna de Abraão ficou com Isaac. Isaac é aquele que nasceu, cresceu, viveu como uma sequência pactual, como o descendente do grande homem de Deus. Abraão, conhecido em toda aquela região como amigo do Deus Altíssimo. E cabe agora aos filhos carregarem essa herança também espiritual. Aí começam as confusões entre herança espiritual e herança material, herança física. Isaac, quando teve os filhos, ele foi pai de gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú e Jacó. Esaú, o primeiro filho. Esaú, o primeiro filho. Jacó veio em seguida agarrado, segurando o pé do irmão. Todo mundo sabe que os bebês, eles, quando seguram, eles travam, né? É um reflexo, de todos os bebezinhos quando nascem, né? Eles travam e seguram para se proteger. E Jacó é tratado aí como o suplantador. Tá.
Acontece que esses gêmeos sofreram um problema muito grande em relação ao pai. Em relação ao pai. Isaac amava Esaú. Esaú não dava a mínima para a herança espiritual, e também não se preocupava muito com a administração dos negócios da família. Deixava o pai e o irmão trabalhando e, a pretexto de tornar-se um grande caçador, saía sempre para as suas caçadas, para as suas caças. A questão não era caça para alimentação. O caçador naquela época, ele também caçava para proteger os rebanhos, para proteger a propriedade. Então, aqueles que saíam para a caça saíam com o intuito, muitas vezes, de eliminar os predadores ali, os animais, leões, ursos, uma rota de migração de animais, aquela região naquele período. Esaú queria a fama de um grande caçador. Via de regra, ele deixava de lado a administração dos negócios da família, uma vida seminômade, com muitas pessoas para serem administradas, com rebanhos para serem administrados, com colheitas, com plantações. Isaac era um homem muito próspero, mas Isaac amava esse primogênito e tinha no seu coração fazer dele o seu herdeiro direto, tal qual era a tradição na época. O herdeiro, o primogênito, que recebia a porção dobrada, né, o dobro do que recebiam os demais irmãos, ele tinha consigo a responsabilidade de tornar-se o guardião, o protetor dos seus pais quando estes envelhecessem, especialmente da mãe e das irmãs. Então, essa era a responsabilidade social que recaía sobre o primogênito. Jacó, criado à sombra do irmão, estava sempre envolvido nas questões da família, nos negócios da família, e buscando, ao que parece, a Bíblia mostra, intensamente a aprovação do pai, que não dava a mínima para ele. A verdade é essa. O pai desprezava Jacó. Jacó encontrou consolo, conforto na proteção da mãe. Mulher esta que, quando grávida, quando estava tendo os filhos, alguém falou para ela, alguém deu a ela essa comunicação, essa informação, essa revelação de que o mais velho serviria ao mais novo. Veja a confusão que se formou. Isaac e a esposa parece que não conversavam muito a respeito dos negócios da família. O fato é que a mãe entendeu que o filho mais novo deveria ser o herdeiro de tudo que o pai possuía. Armaram uma estratégia. Numa dessas suas viagens, numa dessas suas saídas, escapadas para caçar, Esaú não caçou nada, ficou cansado, esgotado, faminto, chegou em casa faminto, chegou ali na aldeia, por assim dizer, né? Nas tendas de Isaac, com fome, encontrou o irmão no caminho, o irmão Jacó, que estava lá, feito um prato lá de lentilhas, e pediu, me dá um pouco dessa sua comida. E Jacó, aproveitando o estado de cansaço, de esgotamento e a natural indiferença de Esaú em relação às questões espirituais, falou, não, eu te dou se você me der o direito de primogenitura. Palavra vale. E Esaú aceitou. Estava cansado, estava faminto, não levava muito a sério, porque tinha a proteção e a bênção natural do pai, e falou, de que me serve a progenitura se eu estou aqui faminto, morrendo de fome. Mais alguns passos e ele chegaria a outra tenda onde seria alimentado, mas ele, indiferente que era, fez essa negociação, e ele vendeu o direito de primogenitura para o irmão em troca de uma refeição.
A primogenitura, ela sim, ela podia ser negociada, ela podia ser vendida, ela podia ser passada num acordo, num trato envolvendo os pais, os irmãos, porque às vezes um era mais dedicado ou aplicado do que o outro e conseguia mais recursos, conseguia prosperar, ou a situação de um se complicava e a pessoa vendia o direito ou parte daquele direito. Não era algo incomum. O incomum aqui é a maneira como Jacó aproveitou do estado do irmão para obter essa primogenitura. Feito isso, filho e mãe armam uma estratégia para obterem a bênção do pai. Jacó se passa por Esaú e é abençoado por Isaac. Logo em seguida, a estratégia é descoberta. Jacó agora tem o direito de primogenitura, mas tem o ódio do pai, que ele enganou para obter uma bênção, que o pai pensava estar transmitindo para Esaú, e tem o ódio do irmão, porque tudo bem que eles haviam feito um acordo, mas era desproporcional. Jacó se aproveitou do irmão. O irmão era indiferente? O irmão era indiferente. Mas a questão não é a indiferença do irmão, a questão é a maneira como Jacó tentou se apropriar da bênção de Deus, através da negociação, através da fraude, através do engano, através da mentira. O que ele atraiu sobre si? Ódio e medo. Orientado pela mãe, ele foge para a família da mãe, para as terras aí de Aram, Padã, Aram, vai ficar para os lados lá da Síria, Turquia, uns falam que é Síria, outra Turquia, é uma região, na verdade, mas ele foi no endereço específico. Ele foi encontrar aí a família da mãe. Ele sai debaixo de um desafio. Quando ele pede para viajar para ter a esposa, quando a mãe pede para Isaac, Isaac chama o filho e lança um desafio. Vá e consiga uma esposa. Aparentemente, ele não recebeu muitos recursos para essa viagem e também não recebeu os recursos costumeiros para os presentes para a família da eventual noiva. Ele foi lançado num desafio. Como não tinha nenhuma alternativa, ele aceitou e foi. E todos sabem a história de Jacó, lá com Labão, com a família de Labão. A busca de uma esposa, ele conseguiu duas esposas. E através dessas duas esposas, ele teve mais duas concubinas, quatro mulheres formam as mães dos filhos de Jacó. Ele prosperou, ele trabalhou muito, ele prosperou muito, ele enriqueceu Labão e ele enriqueceu a si mesmo, dono de muitos rebanhos, dono de muitos escravos, de muitos servos, ainda debaixo do medo de Labão, que agora ele temia que Labão o matasse para ficar com todos os seus bens, ele foge de volta, orientado por Deus. É hora de voltar para a terra que foi prometida, que eu te abençoarei. E assim ele retorna. Retorna agora este homem que viveu grande parte da sua vida debaixo do medo. Medo do pai, medo do irmão, agora medo do sogro, medo da morte. E nesse momento em que ele se prepara para se reencontrar com o irmão, porque quando ele está chegando ali nos limites, na fronteira, o irmão fica sabendo e vem na sua direção, de tudo que ele tem, ele dá um presente para o irmão. De tão bem que ele estava, ele presenteia, achando que com isso iria aplacar o ódio do seu irmão
Esaú, porque Esaú tem em mente que Jacó poderia estar retornando para reivindicar o direito, os bens, as propriedades. E não era nada disso. Deus enriqueceu Jacó. Deus fez Jacó prosperar. O texto aqui nos mostra, a Bíblia nos mostra que a bênção de Deus não pode ser negociada, não pode ser vendida e não pode ser comprada. O que você recebe de Deus gratuitamente deve ser transmitido gratuitamente. Nós estamos falando do Evangelho. Tá? Vivemos num mundo em que se vende até a água. Até a água, você aí tem água canalizada, eles dizem que não cobram pela água, eles cobram pelo tratamento e, e pelo sistema de fornecimento. Mas cobra-se até a água e cobra-se muito caro. E cobra-se muito caro. Num mundo, numa sociedade em que é normal, em que é comum as pessoas confundirem a fé e a religião com prestação de serviços que deve ter como resposta um retorno financeiro. Não vamos avançar nesse ponto aí, mas o que a Bíblia ensina é que o que de Deus nós recebemos gratuitamente, nós devemos transmitir gratuitamente. Já, o pai de Jacó aqui, Isaac, ele foi escolhido por Deus para ser herdeiro das bênçãos espirituais. O dinheiro foi algo que Abraão deixou para ele. Ele confundiu tudo com as bênçãos materiais, não acreditando que Deus poderia decidir diferente dele. Ele escolheu para si um filho, tendo ele dois. Ele escolheu um e, literalmente, desprezou e rejeitou o outro. O filho que buscava o conforto e o consolo, a aprovação do pai, encontrou conforto na trapaça, no engodo, no engano, adquiriu de forma equivocada um direito que seria dado a ele por Deus, espiritualmente. Também confundiu com as questões materiais, se colocou numa confusão. Precisou passar um tempo isolado de tudo e de todos, trabalhando debaixo do medo, vivendo debaixo do medo, porém da graça de Deus que se manifesta muito além das limitações das circunstâncias. No medo ele conheceu, reconheceu, buscou a Deus, experimentou a bênção, a provisão de Deus, o conforto, a orientação, e foi capaz de retornar para ser o herdeiro da promessa feita por Deus, que nada tinha a ver com o dinheiro, que nada tinha a ver com bênçãos e possessões. Essa oração, essa parte da oração aqui de Jacó, a sombra do medo ainda está sobre ele, o medo do irmão. Talvez ainda o medo de não obter a aprovação do pai, muito embora ele tivesse satisfeito as condições para ser aprovado pelo pai. Mas o principal temor aqui era do irmão. O meu irmão pode não somente tirar a minha vida, mas também das mulheres e das crianças. Nesse temor, nesse receio, ele reconhece Deus como o Todo-Poderoso Deus. Ele reconhece Deus como o sustentador da vida, como o provedor, como a segurança, porque ele esteve sozinho. Da solidão, Deus fez dele uma família, uma nova família. E ele ora, ó Deus de meu pai Abraão, meu pai Isaque. O Deus do pacto, o Deus da aliança, né? O Deus que se revelou a Abraão e fez promessas a Abraão. Então ele se apresenta, o Senhor é o meu Deus. Eu o reconheço como Deus verdadeiro e único. E uma coisa aqui que ele coloca nessa oração, que é uma coisa maravilhosa, que é uma coisa que faz com que essa oração possa ser apresentada como um modelo, ele diz: reconheço que não sou digno de toda a bondade, lealdade misericordiosa com que tens tratado o teu servo. Reconheço que não sou digno. As bênçãos de Deus na vida de Jacó
dizem respeito à continuidade de um pacto celebrado lá atrás. Jacó está sendo tratado por Deus para ser conduzido ao status, à condição de descendente espiritual. Aqui não é questão de descendência física. E nisso ele reconhece a sua indignidade, a sua falta de capacidade, a sua natural incompetência para reconhecer o plano, o propósito e os meios de Deus. Grande parte da confusão nas nossas vidas não diz respeito a acreditarmos ou não nas promessas de Deus. É querermos ajudar a Deus a realizar os seus planos. Quando nós tentamos ajudar, que a Bíblia fala que nós podemos nos tornar colaboradores ou cooperadores, mas não ajudadores de Deus, que Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa de ajuda. Poderia ter sido completamente diferente a vida de Jacó. Poderia, mas não foi. E pelo fato de não ter sido diferente, ter sido essa vida cheia de baixos e baixos, de sofrimentos, de temores, medos e dúvidas, que ele é alçado a essa condição de herdeiro da promessa. Por quê? Ele confiou em Deus. Ele aprendeu a confiar em Deus. Ele aprendeu a depender única e exclusivamente de Deus. E trabalhou, e trabalhou, e trabalhou, e trabalhou dia e noite, acreditando que Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Eis aqui o homem, totalmente entregue, totalmente dependente, totalmente confiante, com medo, sim, com medo, mas reconhecendo que o Deus Todo-Poderoso é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. E nisso ele clama. Livra-me, portanto, das mãos de meu irmão Esaú. Era o medo intenso ali naquele momento. E ele reconhece: foste tu com efeito que disseste, eu te cumularei de bênçãos. Ele reconhece que tudo que ele possuía, tudo que ele se tornou, eram provenientes da bênção de Deus, do cumprimento da promessa de Deus, de uma maneira que ele nunca tinha pensado, nem ele, nem a mãe, nem o pai, nem o irmão. Absolutamente ninguém. As pessoas estavam concentradas ali no despojo, né, na herança de Abraão. Abraão deixou, é meu, é nosso, é de quem? É do pai, é da mãe, é do irmão. Deus não precisa disso. Deus não precisa disso. Deus é perfeitamente poderoso para realizar algo completamente novo a fim de cumprir as promessas dele para com as nossas vidas. Deus é fiel. E viver e repousar e trabalhar confiantes nessa fidelidade é o que nos traz, é o que nos conduz à paz, à verdadeira paz. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz, muita paz.